Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando viva? Sim, e outras que ela não possuía porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos em uma palavra? Sabe eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Questão 239. Os espíritos conhecem os princípios das coisas? Conhece segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais que os homens. Questão 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não, e é o que faz que não nos compreendais sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Questão 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Quase como que aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que nós, mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento é sem limite para eles? O passado, quando nos ocupamos dele, é um presente, precisamente como se recordas de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Somente, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos coisas que se apagaram para ti, mas tudo não é conhecimento dos espíritos e começa pela sua própria criação. Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, ele apenas a entrevém, mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Quando o vê, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrado nele, depois de muitas existências. Os espíritos, chegados à perfeição absoluta, têm um conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem.
Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que isto vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania e, quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que vos são como uma advertência secreta, se fazer ou de não fazer mal ou tal coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque compreendes que, sendo a essência dos espíritos mais sutil que atua, eles podem melhor receber as advertências divinas. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermediário de outros espíritos? Ela não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Ele é preciso disso, ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos que se acham mais elevados em perfeição e em instrução. Questão 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Questão 246. Os espíritos têm necessidade de luz para ver? Veem por si mesmos e não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles em que podem se encontrar por expiação. Questão 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente sobre dois hemisférios do globo. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vem por toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir, ao mesmo tempo, sobre vários pontos diferentes. Mas esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem abarcar um conjunto. Questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada a obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. As faculdades de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão pelo canal dos órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Questão 250. Sendo as percepções atributos do espírito próprio, é possível subtrair deles? O espírito só vê e ouve o que ele quer. Isto está dito em geral. E, sobretudo, para os espíritos elevados, para os que são imperfeitos, ouve e vê frequentemente, queira ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Questão 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia da qual nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Um é para a outra o que o canto do selvagem é para a sua melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não lhes é dado ainda compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas
muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceder de mais belo e de mais suave. Questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas da natureza dos globos são tão diferentes que se está longe de conhecê-las. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, visto que os suportam, mas não os sentem materialmente como vós. Eles são espíritos. Questão 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis e, por conseguinte, não têm necessidade de vosso repouso corporal, uma vez que eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. Mas o espírito repousa no sentido de que não está numa atividade constante. Não se trata de um modo material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso todo moral. Quer dizer que há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade, porque quanto mais são elevados, menos o repouso lhes é necessário. Questão 255. Um espírito diz que sofre. Qual a natureza dos sofrimentos que experimentam? A angústia moral, que o tortura mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Questão 256. De onde vem, então, que os espíritos se queixam de sofrer de frio ou de calor? Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa, algumas vezes, quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação pela qual, por falta de melhor, eles exprimem a sua situação. Quando se lembram de seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se o crê ainda vestir algum tempo depois.